Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Esse que vos fala é o pastor Isaías Acácio, diretor do Departamento da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, Ministério AD Betim, presidida pelo nosso querido pastor Neemias Gaspar de Araújo. E nesse momento eu quero me dirigir a todos os professores da classe de adulto, como já havíamos prometido a todos os senhores, que essas duas primeiras aulas desse segundo trimestre da EBD, elas seriam gravadas, uma vez que nós estamos no ensejo da nossa 19ª Escola Bíblica de Obreiros e a 43ª AGO da nossa Convenção Estadual Cimademigo. E, para tanto, hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui, juntamente com o pastor e professor José Ronaldo, que estará lecionando essas duas pré-aulas, mas também eu quero cumprimentar o nosso querido diácono irmão Davi Grossi, a sua digníssima esposa, também a missionária Jane, que se encontra conosco aqui, e dizer da nossa alegria e da nossa satisfação em direcionar a todos vocês a importância desse novo trimestre que acabamos de receber. Todos nós estaremos aprendendo durante esses 3 meses com o pastor Elinaldo Renovato sobre os homens dos quais o mundo não era digno, não é? Ou seja, o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então serão 3 meses de muito impacto, de muito ensino, de muito conhecimento. E o desejo do nosso coração é que você encoraje os seus alunos, leve o máximo de alunos para a sua classe, para que venhamos caminhar dentro dessa jornada e aprender muito e muito para a glória de Deus. Que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque e o Deus de Jacó continue sendo o teu Deus e abençoando a tua vida. Nesse primeiro momento, nós já queremos também deixar aqui, antes de introduzir aqui o nosso professor, a nossa lição de número 1, 5 de abril de 2026, focada aí praticamente no dia da Páscoa, domingo da Páscoa, né? E o tema da nossa primeira lição diz assim: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. É sobre isso que iremos aprender. O texto áureo está dizendo para mim e para você, baseado em Gênesis 12, o versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, o capítulo 12 e o versículo 1. A nossa verdade prática, ela deixa bem claro para nós que o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência restrita, não é? Irrestrita, fé e perseverança. Então, você focando aí na verdade prática, você vai entender a profundidade desse assunto. E finalizando essa parte introdutória, a leitura bíblica em classe você encontrará em Gênesis, o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 9. Boa aula, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Maravilha. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Faço das palavras do pastor Isaías as minhas, para que não seja redundante e que o nome do Senhor seja glorificado, que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, nesse entendimento da palavra do Senhor. Então, daqui a pouquinho, eu quero convidar ao nosso nobre pastor Isaías para fazer a leitura para a gente do texto bíblico em classe, para a gente dar aquela abertura, onde nós temos a nossa primeira pré-aula, que é sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Quero agradecer pela oportunidade ao nosso presidente por ter confiado a nós essa pré-aula, juntamente com o pastor Isaías. Muito bom estar aqui na presença do nosso amigo David, a sua mãe digna esposa, minha esposa que está aqui conosco. A Deus seja a glória para sempre. Amém? Pastor Isaías, fica contigo a leitura aí do texto em classe, para a gente conversar. Tá? Maravilha, pastor José Ronaldo, que alegria poder estar aqui, que alegria poder nos dirigir, aos nossos queridos professores
E ficamos felizes porque ontem encerramos um trimestre que foi uma bênção para o Brasil assembleano, né? Fomos impactados através da ministração e da clareza de ensino do professor e pastor Douglas Batista. E agora a gente acaba de receber, saindo do forno, um material da mais alta relevância, e essa é a preocupação nossa com a Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa preocupação com a área de ensino e seremos impactados pela palavra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Dito isso, nós vamos à primeira lição e também à primeira pré-aula que nós estaremos estudando durante esses 3 meses, não é? E como vai ser bom, pastor Zé Ronaldo, tratar desses assuntos. Não é? Com certeza. Como vai ser edificante, porque são histórias que nunca se envelhecem, né? Não. Assuntos da mais alta relevância para a Igreja do Senhor, né? Há uma riqueza muito grande na historiografia do patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Há uma excelência de ensino dentro desses nomes, dentro desse patriarcado que foi deixado. Há uma riqueza. Então, a tendência é que a gente cresça nada de braçada e entenda um pouquinho mais sobre quem é Abraão, quem é Jacó, quem é Isaac, o que eles contribuíram, por que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Por que será? Sem dúvida. Então, nós já temos uma problemática, porque aí tem uma pergunta. Vamos responder isso a partir de agora. Com certeza. Vamos lá? Então vamos lá. Glória a Deus por isso. A nossa lição de número 1, dia 5 de abril, não é? 2026, exatamente nessa data é celebrada o domingo de Páscoa, não é? E a nossa primeira lição, ela estará tratando sobre Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. Como o professor José Ronaldo disse, é uma viagem longa e que a gente vai, assim, peregrinar junto com ele e aprender muito para a glória do Senhor. O nosso texto de ouro, ou texto áureo, como queiram, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Este é o texto áureo. A nossa verdade prática, ela está sinalizando para mim e para ti nesse seguinte aspecto. O chamado de Deus na vida de Abraão e nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Foi agora? Deu um branco aqui. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Gênesis, o capítulo de número 12, dos versículos de 1 a 9, que passamos a ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã.
E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Maravilha. Que leitura abençoada. Por ela a gente já começa a discorrer o caminho, né? Sim. A trilha, o GPS de Deus para Abrão. Pronto. E ali ele começa a sua jornada e que a gente vai aprender muito com o Senhor agora também. Bom, a gente aprende também junto com vocês, né? Sempre. Mas eu percebi, pastor Isaías, logo na leitura do textual, nós já temos uma riqueza muito grande, tá? Para essa lição de hoje. Né? Na verdade, a lição do dia 5 de abril, que a gente está fazendo uma pré-aula, o textual já nos dá um acervo muito grande para a gente discursar. Ora, o Senhor disse a Abraão, interessante que Deus fala com o ser humano. Nós percebemos que o próprio Eterno, ele cria um meio de mostrar que é um Deus pessoal, que quer relacionar com seus filhos. E outra coisa interessante, Abraão ouve nitidamente a voz de Deus. E a ordem sai-te, há uma ordem imperativa de Deus aqui. Sai-te da tua terra. Primeiro ponto geográfico, sai da tua terra. E da tua parentela. É como se fosse a questão do seu cordão umbilical, da sua família, a sua descendência. E da casa de teu pai, seus genitores, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão sai sem nenhum GPS. O único GPS que ele tem, se a gente pode ilustrar, é somente a voz de Deus, que Deus determinou para ele. Então aqui a gente já tem uma riqueza muito profunda. E fica aquela indagação. Estaríamos nós, no século XXI, aptos para ouvir uma tamanha responsabilidade com essa e ser obedientes? Eu estava analisando exatamente esse ponto do textuário que o senhor está comentando, professor. Nesse tempo presente que nós estamos vivendo, a gente vai aprender muito sobre a questão, quando fala sobre a jornada de fé. Sim. Eu penso que era algo que tinha que estar bem acima da média no coração do patriarca. Porque Deus ele faz uma proposta, não é? Isso. Mas no primeiro momento ele não fala o local, mas ele, como o senhor disse, ele dá uma ordem imperativa. E debaixo, dentro do arcabouço dessa ordem imperativa, Deus também faz o quê? Algumas colocações para que ele deixe para trás alguns fatores que a fé dele seria muito mais provada ainda. Não é? É deixar a sua parentela, é deixar a tua casa, é deixar o teu pai e seguir. Seguir o quê? Seguir na direção da voz de Deus. Então, eu acho que para a nossa geração hoje, a nossa fé seria muito mais provada. Não é verdade? Sim. Muito bem, então vamos lá. Partindo desse pressuposto, a nossa introdução, ela deixa bem claro que vai ser uma jornada a partir da vida de 3 ícones que nós chamamos do patriarcado da primeira aliança, ou da antiga aliança. Abraão, depois Isaac e depois Jacó. Sabemos que esses 3 ícones, ou dizer assim, Deus é reconhecido por esse nome, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o Deus patriarcal, o Deus das alianças, o Deus que chama Abraão,
o Deus que promete Isaac e o Deus que muda a história de Jacó. Então nós vamos ter aqui algo muito grande, numa escala de crescimento, de uma chamada, de uma promessa e de uma mudança. E aí, o que é que precisa diante de tudo isso, dessa primeira lição? A primeira lição fala que era preciso fé e obediência. Essas duas palavras, né, fé e obediência, esses dois substantivos, eles precisam ser mais explorados nessa lição. Porque aí eu tenho fé, tá? Mas que tipo de fé que você tem? Aí eu obedeço. Qual é a obediência que você tem? Porque se a gente pegar esse princípio de fé, que parte do princípio de confiar cegamente, aí, ou seja, eu acho que nós estamos devendo. Acho que estamos devendo. Sim. Confiar cegamente. E essa obediência é o quê? Não tem como uma fé andar sem a obediência. Elas caminham juntas. Caminham juntos. São, Sim. ou seja, são interligadas. Não tem como. Da mesma forma, eu vou pegar o termo que obediência, Cristo foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. E o Pai lhe exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todo nome. E por esse nome, todo joelho no céu, na terra e debaixo tem que dobrar. Então, ou seja, não tem como você falar de fé sem deixar de falar de Abraão. Não tem como. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Pai da fé. Ele é o pai. Para os judeus, né, ele é chamado, no caso, o pai da fé, o patriarca, o avino, meu pai. Eles chamam ele de meu pai Abraão, pela forma que ele expressa. E já logo de início tem que ficar claro. A gente está falando Abraão, mas aqui ele ainda é Abrão. Abrão. Ainda é Abrão. É Abrão. Por quê? Abrão é uma junção, pastor Isaías, para você que está nos assistindo, tá? Viu, Davi, os demais que estão aqui conosco. O termo Abraão ou Abrão é uma junção do termo Ab ou Av em hebraico, mas Rão, que tem o sentido de monte, alto. Por isso que ele é chamado Pai Exaltado. Pai exaltado. Por isso, Pai Exaltado. Só que quando Deus chama, pode vir até exaltado, mas passou a andar com ele, se torna pai de multidão. No início, a gente começa exaltado, pensando que é só com a gente, que é só com aquela chamada, mas no decorrer da caminhada, Deus vai nos lapidando à direita, lapidando à esquerda e até internamente. E o nosso caráter é revelado. Então eu espero, né, essa é a nossa esperança, através dessa lição, que essa lapidação aconteça na escola dominical, na vida de quem ensina, né, na vida de quem aprende, porque fé e obediência são princípios fundamentais para quem obedece, para quem ouviu a voz daquele que o chamou para a grande obra. Eu acho muito interessante esse ponto que o senhor está abordando, quando se trata de fé e obediência. Eu entendo muito na questão da sustentabilidade, que faz parte da jornada da caminhada cristã. Se eu trago isso como a sustentabilidade da minha vida espiritual, da minha vida ministerial, familiar, a fé e a obediência, ela vai ser o ventor que vai nortear toda a minha caminhada, toda a minha jornada, no meu percurso, no período da minha peregrinação terrena. Não é? Então, se eu tenho esse entendimento, valorizo e busco a cada dia me aperfeiçoar, mas se manter no processo da obediência e buscar que o Senhor acrescenta cada dia a minha fé, a nossa fé, eu creio que a gente consegue chegar bem mais longe. Maravilha. E é o que a gente vai aprender muito com esses patriarcas aí. Com certeza. Não é? Sendo assim, né? Como o senhor gosta de dizer, isto posto. Suposto, dito não é? isto. Dito isto. Então vamos lá.
Primeira coisa, Está contigo a fala, tá? chefe. Isso serve para todos que vão lecionar. É importante que todo professor ou docente, como você achar melhor, ele precisa entender, ele precisa encontrar na lição os objetivos. Os objetivos são necessários serem encontrados. E o primeiro objetivo nosso aqui é apresentar como ocorreu esse chamado. O primeiro objetivo. O segundo objetivo é enfatizar a obediência, certo, de Abraão a Deus. E por fim, é no caso mostrar as lutas que Abraão encontrou ou enfrentou, né, ao chegar a Canaã. Então vamos lá. Primeira coisa, quando Deus chamou Abraão, Abraão estava onde? No meio da sua parentela. Agora imagina alguém sair de um local aonde diz os historiadores, diz a própria arqueologia, que aonde que Abraão estava, Ur dos Caldeus, era um local que tinha tudo. Tinha escola, tinha mercado, tinha uma economia muito boa. Até porque Ur dos Caldeus era uma das cidades-estados da época da Mesopotâmia. Depois que acontece ao berço da Mesopotâmia, crescente, fértil, que vão se estabelecendo, depois Ur dos Caldeus, era um lugar de grande importância naquela época. Ou seja, para alguém sair num local que já está estabilizado, onde não tem falta de nada, de mercado, nem de médico, até medicina tinha naquela época. Uma medicina que atendia o povo, o público daquela época. Uma educação que atingia naquela época. Olha que interessante. Então, Abraão resolve sair. Abraão resolve deixar tudo. E aí que está. A esposa estava na mesma visão que ele. Na mesma, porque a gente não vê nenhum texto, nem no Antigo Testamento, nem o texto neotestamentário vai nos dar indício de que Sarai reclamou ou questionou: por que ele vai sair daqui? A gente não entende, não tem isso. Ou seja, ela estava na mesma visão que ele. E aí eu vou aproveitar o ensejo para dar uma pequena pimentadinha. Será que hoje quem é chamado ao santo ministério, vocacionado, a obedecer à voz de Deus, será que todas as esposas e todos os esposos estão na mesma visão e na mesma chamada? Eu acho que seria bom vocês indagar isso, colocar isso, tá? Colocar isso em pauta na aula de vocês. Porque alguns vão falar para muitas pessoas que são obreiros, que vão estar na classe, e para esposas de obreiro, filhos de obreiro. Então vem aquela pergunta: será que realmente todo mundo está na mesma chamada, na mesma visão? Porque quando o Senhor chama, Ele não chama só o homem, Ele chama também a mulher junto. Os filhos também vêm ao pacote. É o combo ministerial. É verdade. Né? Falando na forma pendural, é o combo ministerial. É o pacote fechado. Não é isso, meu santo? E aí, então, ou seja, a primeira coisa é saber aonde que ele estava. Diz a Bíblia que ele estava no Ur dos Caldeus, ele recebe a chamada. Estando tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal, ele resolve. Porque ele só tinha a voz de Deus lhe indicando o caminho. Hoje nós temos o GPS, né? Que é o serviço aí que a gente encontra, geral, de global, onde que a gente está, a localidade, se estou no norte, se estou no sul, no sul. Ou seja, geograficamente, a gente sabe onde que a gente está agora. Porque o GPS me dá esse norte. E naquela época, quem era a bússola? Quem era a rosa dos ventos, vamos dizer assim? Verdade. Quem eram os pontos cardeais na vida de Abraão? Deus. Ele consegue absorver, só que tem aquela questão: olha o que a minha mente está pensando. Abraão vivia na terra idólatra, meu santo. Você está me entendendo, meu querido? Abraão habitava numa terra que era idólatra. Porém, nós não vamos ver, nem vai ter um texto, vai falar que os pais de Abraão
após o rio, da além do rio, praticavam idolatria. E aí a gente encontra esse relato aonde? Lá na frente do livro de Josué, no final do capítulo 24. Ele fala: os vossos pais, da além do rio, eram idólatras, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ou seja, se Abrão ouve a voz e sai, eu quero crer, Abrão não fazia prática da mesma idolatria. Sem dúvida. Então, aí nós vamos entender, mas e aí? E aí é o seguinte, ele recebe uma promessa, e essa promessa chegou até hoje, é por isso que eu estou aqui, é por isso que o senhor está aqui, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você que está nos assistindo está aqui. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Opa! Então não é só os hebreus, porque na época de Abraão, hebreus. Depois passa para israelita. Depois para judeus. Então, essa história, hebreus, israelitas, judeus, há uma construção. Na época de Abraão, o hebraísmo predominava. Mas com Isaac, ou seja, nós vamos ver depois Jacó. Em Jacó, a gente vai ver agora as 12 tribos. Israel, nação. Depois, judeus. Porque somente a tribo de Judá que foi para o cativeiro, mas os benjamitas, de Benjamim, só que depois eles retornam. Então a promessa aqui não era só para a terra de Israel, para todas as famílias da terra. Então Betim estava incluído. No pacote da bênção, né? Minas Gerais estava incluído. Aleluia. Tá? As confederações estavam incluídas. Ou seja, não é só o Oriente. Ou seja, creio. Isso foi imputado pela fé a Abraão, não foi? Então, em ti, Abraão, todas as famílias são benditas. Ah, e tem mais, deixa eu colocar aqui os meus termos aqui. É eu, não é você. Aquele que te abençoar vai ser abençoado, tá bom? Agora, quem te amaldiçoar, está perdido, vai ser amaldiçoado. Porque em ti serão benditas as famílias da terra. Então a gente percebe que uma obediência à voz de um soberano dá ao homem o direito de ser guardado e ter Deus como seu galardão e seu escudo. Que maravilha. Então, aí, e as bênçãos de Deus para Abraão? Deus promete, Abraão, quando ele chega naquela terra, é Deus assim, aqui, nas terras de Canaã, essa é a terra que eu vou dar à sua descendência, tá bom? Anote isso aí, viu? Essa terra aqui eu vou dar para você e para a sua descendência. E sabe o que é lindo? O próprio Eterno confirma ela para Isaac. Essa terra que eu prometi ao teu pai, estou confirmando para você. Aí depois para Jacó, lá, essa terra que eu prometi para o teu pai Abraão, para o teu pai Isaac, agora confirmo para você. Então, ou seja, todos estão benditos, entendeu? Naquilo que Abraão creu. Então, primeiro ponto é exatamente isso. O quê? A obediência, a fé em exercício. E aí pergunta-se, se Deus te chamar hoje, deixa tudo e vai para o norte, para um povoado, aonde que você vai encontrar pouco mais de 1000 pessoas. Você iria? Silêncio para, né? Porque nós estamos tão acostumados, arraigados com o que nós temos aqui de benesses, que seria difícil a gente deixar isso, não é? Uma zona de conforto bem grande, né? Muito grande. Comodidade. Então, primeiro ponto, queridos, eu acho que nós conseguimos chegar a um denominador, apresentar como ocorreu a chamada de Abraão. O segundo ponto desta lição é enfatizar essa obediência. Obedecer, gente, é melhor do que sacrificar. A gente lembra muito bem disso quando Saul
tentou sacrificar e tentou desobedecer e desobedeceu a palavra. E nisso o profeta Samuel chega e fala: aqui, tem Deus mais prazer em sacrifício, em gordura de animais, do que se obedeça a sua palavra? Ô Saul, obedecer é melhor que sacrificar, meu filho. Tá bom? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, então ele pagou um preço alto, porque ele colocou em xeque a sua chamada, a sua vocação. Então vamos lá, a obediência. Como o homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou. Querido, será que Abraão sabia qual era a terra? Ele tinha noção? E aqui está um adendo à lição, tá? A fé, pastor Isaías, a fé, Davi, ela me permite trazer o invisível para ser visível. O escritor aos Hebreus diz que Abraão saiu e foi porque ele já estava vendo a terra prometida, a pátria. Ele pegou assim: não, eu estou saindo, eu estou indo. Não quero nem saber o que vai acontecer, não quero saber se tem perigo, se tem assaltando, não quero saber nada, eu estou indo. Eu só vou obedecer. E saiu e foi. E é por isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão saiu da tua terra, da tua parentela, e foi para uma terra que ele não conhecia. Interessante, para uma terra que eu te mostrarei. Futuro. Ele nem queria saber, ele só saiu e foi. E aí que está, quando a gente obedece, Deus se manifesta. Se ele não obedecesse, ficaria lá tendo todas as benesses de outro carro Deus e tudo, mas não poderia ser chamado de pai da fé. Pai de uma grande multidão. Então, uma obediência vira o cenário da vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Pegou aí? Uma obediência vira o cenário da tua vida em qualquer situação. Podem te chamar de qualquer coisa, mas se você decidir obedecer, para quem quer outras situações, vai chamar você de besta, de quadrado, de retrógrado. Mas quem obedece vê milagre. Pegou? Então guarda isso aí. Vamos lá. Maravilha. Quem obedece é milagre, isso é fato. Olha que interessante. Agora, qual que é o segundo ponto aqui que nós temos? Um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse. Ah, tá. Interessante. Rapaz, mas espera aí. Deus falou o que com Abraão mesmo? Sai da tua terra e da tua parentela. Por que ele levou Ló, rapaz, com ele? Por que ele leva ainda seu pai terra? A ordem não foi o quê? Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Sai, deixa. Mas, ou seja, foi um descuido? Foi. Mas é que está a questão, né? Família, né, rapaz? Maior patrimônio, né? Família. Só que isso lhe custou, né, um preço depois, não foi? Que é uma dificuldade. Olha o que está acontecendo, olha só. Porém, permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. O que a gente aprende com isso aqui? Tempos depois, o seu descuido ocasionou um problema com seu sobrinho. Qual o problema? Este problema está lá na segunda lição. A gente pode lançar luz. Os pastores com os seus rebanhos. Eu fico pensando, será que a terra era tão minúscula assim na época deles? Não comportava o rebanho deles, não? Não dava para trabalhar junto, não, havia uma divisão. Aí eu te pergunto, quando a pessoa não está na mesma chamada como Abraão estava sendo chamado, a tendência é no futuro dar uma divisão. É por isso que quando a gente ensina, a gente tem que ensinar com propriedade, deixar bem claro que às vezes as nossas diferenças não podem atrapalhar o propósito do reino de Deus. Não. Podemos ser diferentes. E é necessário que haja essa diferença, porque as nossas formações foram em
locais diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes. Porém, essa diferença não pode atrapalhar o propósito do reino de Deus. Porque a chamada que Deus fez para o Senhor é contigo. Se eu tentar pegar uma carona na sua chamada ou na sua, eu vou quebrar a cara, porque eu não estou entendendo, porque o que Deus prometeu para a sua chamada para o Senhor, talvez eu não me enquadre dentro daquilo que Deus chamou, vocacionou. Então, se você não entende a chamada do outro, é melhor que você pare e reflita, e não critique, mas que você saiba entender, porque quando Deus chama de uma forma que as pessoas possam sobreviver. A vida de Abraão só mudou depois que o seu pai não estava mais com ele e depois que ele saiu de perto de Ló. Aí a chave da vida, da jornada de Abraão ganhou força. Mas antes não. Antes ele estava só sendo preparado. E aí nós temos aqui outro ponto, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Você lembra que Deus tirou o povo do Egito? E o povo parece que não estava entendendo, Deus diz, vamos dar uma voltinha de 40 anos ali, vamos. 40 anos. Só 40 anos. Vamos dar uma voltinha. Um círculo ainda, né? Vamos dar uma voltinha para vocês entenderem. E sabe o que é interessante? É porque é uma citação que foi colocada aqui, Deuteronômio 8:2, que diz assim, ó, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto. Há um caminho que eu vou ter que passar pelo deserto. Alguns têm medo do deserto. Confesso para o Senhor que o deserto é necessário. É no deserto que a gente fica do tamanho que Deus aparece na nossa vida. Eu vou repetir. É no deserto que Deus aparece na nossa vida. Porque no deserto nos tornamos totalmente dependentes. Ou seja, a quem Abraão ia recorrer a não ser o Senhor? Não tem como. Então, Deus pode permitir você passar por alguns locais, por alguns momentos, em algumas situações que talvez você não queria passar. E o terceiro ponto para a gente poder fechar essa primeira lição, fala sobre mostrar as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Gente, Canaã, ou terra de Canaã, eram os primeiros nomes, depois passou a ser chamada Palestina, foi chamada terra de Israel. Então Deus fez uma promessa que nesta terra ele daria a herança para o teu povo. Tá, vamos lá. Abraão chegou lá e enfrentou algumas dificuldades quando ele chega na terra de Canaã. E a dificuldade contra a fome, porque já era natural, sabe, Davi? Viu, pastor Isaías? Sim. Você que está nos assistindo, já era natural naquela região ter um período de seca, tá? E um período de seca e, por certo, a fome. Só que aí pega e entra a preocupação, porque Abraão não era somente ele, Sarai, ele era um líder, tinha muita gente que estava junto com ele. Tanto os seus animais, quanto os seus servos, as pessoas que saíram com ele, porque, e agora, não é somente eu que preciso de alimentação, é muita gente. Nessa hora, ele não pensa, não entende, e o que ele faz? Deu fome. Já, vamos descer, vamos dar uma descidinha ali no Egito. Vamos logo ali, porque naquela época o Egito era uma potência. E o Egito, com certeza, tinha o que ele precisaria para alimentar, não só ele, mas como todo o seu rebanho, os seus servos, né, criados e familiares. Então, olha aqui, em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentaram batalhas, dificuldade e oposições. Lembra de Moisés? Decidiu obedecer a Deus. Teve batalha, não teve? Teve batalha. Teve que tomar decisões, não teve? Difíceis? Dificílimas, né? Teve um momento também, lembra no caso de Abiram, Coré e Dotã, o levante que teve contra a vida, o ministério sacerdotal de Arão, e nisso levantava e começaram a criticar. Não, ele é sumo sacerdote porque ele é irmão de Moisés, é irmão, por isso que está aí. Aí Deus pega e não, deixa que eu resolva essa situação. Quem chamou fui eu, quem vocacionou fui eu, quem fez promessa fui eu, certo?
Então, para a gente ganhar aqui, né, nesse finalzinho aqui, olha só, as dificuldades sempre vão existir, sempre. Então, teve fome? Teve. O que ele faz? O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. A gente passa por essa leitura lá em Gênesis e não dá atenção para essa expressão. E Abraão desceu para o Egito. Vou mudar o termo. E Abraão desceu para a terra de escravidão. Vou mudar de novo. E Abraão desceu para o mundo. Porque Egito, Mitzraim, terra da servidão, casa da servidão. Sim. Casa da servidão. Então, ou seja, ele desce para o Egito. Vou te perguntar, quando a dificuldade chegar, você vai descer para o Egito para buscar resposta? Ou vai acreditar no Deus que te chamou? O Deus que promete, ele cumpre a sua palavra. Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. Porque quem conhece o meu amanhã é Deus. Sempre estão cantando por aí, né? Se Deus fizer, é Deus. Se eu não fizer, é Deus. E é fato. Quem conhece a nossa história, o dia que nós nascemos e o dia que iremos repousar, é Deus. É Deus. Então, se é Deus, eu sei que pode vir a luta. E aí, nessa hora, o que a gente faz? Primeira coisa que temos que fazer, buscai ao Senhor. Olha, está aqui a dificuldade de ir para o lugar. O que eu tenho que fazer? Diante da dificuldade, sempre a melhor opção é orar. Tem um texto aqui, pessoal, Filipenses 4:6. Está escrito que a nossa oração, que a nossa petição, que as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e ação de graça. Então, ou seja, vamos apresentar a Deus. Então está aqui Filipenses 4:6. Apresente. A melhor coisa é orar. Para a gente finalizar aqui, sabemos que a terra de Canaã é lugar frutífero, porém, o porém está aí, há uma oposição, é lugar frutífero. Porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgiu uma seca severa e com ela a fome. Por quê? Ou seja, já era natural acontecer essa situação. Outro fato importante aqui é que nesse momento teve pessoas que desceram também ao Egito. Mais adiante vamos encontrar Jacó descendo ao Egito num período onde que José estava como governador. Só que ali, ou seja, agora já tem uma diferença. Agora não é Faraó, é José. É alguém de casa. É alguém que entende a necessidade um do outro. Então isso pode acontecer. Terceiro, a dificuldade em falar a verdade. Ele ficou com medo de falar que Sarai era sua esposa. Com 75 anos, uma mulher linda, apresentável, ninguém acreditaria naquela idade, uma mulher tão linda. E nisso os egípcios, nossa, Faraó, essa mulher é perfeita. Ele disse, vou tomá-la como esposa. Só que nisso ele falou assim, que era sua irmã. Só que aí o texto sagrado diz, o Senhor feriu a Faraó. Está lá Gênesis 12:17. Sim. O Senhor feriu a Faraó, porque ainda bem que ele não teve com ela uma vida conjugal. Feriu e nisto, diz a Bíblia que Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem, quando o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. Então, fica aqui a lição. Primeira coisa, você aprendeu hoje que a vocação, a chamada de Abraão foi algo extraordinário, algo ímpar, mas que pode acontecer ainda hoje. Outra coisa importante, enfatizar a obediência.
Estaríamos no mesmo nível de obediência que Abrão? Será que conseguiríamos obedecer como o próprio Cristo nos convida a obedecer? E outro fato que é para a gente aqui finalizar. Você tem que entender que as dificuldades, elas virão, vamos encontrá-las. Ninguém está livre de passar alguma provação. E aí eu quero lembrar o que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, ou seja, se Cristo venceu, se estamos com Ele, por certo, em nome dele também venceremos. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, e eu espero que essa lição sirva para ti nesta hora, que você consiga instruir a sua turma, a sua classe, e que o crescimento aconteça em nome de Jesus. Beleza? Passa a bola para o senhor aí. Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus pela clareza, pela lucidez e da maneira tão clara, né, com que o professor José Ronaldo trouxe essa primeira lição, esse esclarecimento para todos nós. O desejo do nosso coração é que a sua classe, diante de você, nessa primeira lição, venha extrair, exaurir o máximo do que foi passado aqui através do nosso professor e que possamos seguir as pegadas do mestre, mas, sobretudo, também exaurir dessas lições um reflexo de vida melhor, de crescimento para a glorificação do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Está aí, então, bem claro para todos nós a primeira lição desse segundo trimestre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.